palavra de Deus. Essa que é a mais importante. O resto nós somos só vasos, né? Na mão do Senhor, e o Senhor nos usa conforme lhe é conveniente. Então, eu não estou aqui para falar de mim, né? Mas estou aqui para falar da palavra de Deus, e eu espero que ela alcance o seu coração. E mais que alcançar o seu coração, eu espero que ela lhe traga cura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma faca cortante dos dois ou nos dois gumes. Você imagina uma faca que tem os dois gumes ou os dois lados cortantes. E quando essa faca penetra, ela rasga dos dois lados, e ela rasga na entrada e rasga na saída. Então é impossível estar em contato com a palavra de Deus e não sair curado, não sair transformado, não levar para casa algo que Deus possa falar individualmente, pessoalmente para cada um de nós. Então eu espero que nessa noite de hoje a palavra possa alcançar o seu coração, muito além desse instrumento que sou eu, mas que a palavra de Deus alcance o seu coração. Eu estava ouvindo as músicas enquanto os irmãos ministravam, né, e pensando sobre isso, né? As músicas o tempo inteiro falando de Jesus. Jesus é atemporal, né? Jesus não está na linha do tempo. Aliás, Jesus divide o tempo. Buda não dividiu o tempo, Maomé não dividiu o tempo, Allan Kardec não dividiu o tempo, qualquer homem que pisou na face da terra não dividiu o tempo. Jesus dividiu a história da humanidade. O mundo existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus é uma figura indubitável na história da humanidade. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você creia ou não, Jesus divide a história em antes dele e depois dele. Então, Jesus é indiscutível. Nós podemos discutir qualquer coisa, nós podemos questionar, e é bom que o façamos, porque a nossa inteligência nos pede isso, mas Jesus é indiscutível. E quando as músicas cantavam falando de Jesus, eu agradecia a Deus no meu coração por isso, porque eu dizia, Deus, que coisa maravilhosa, porque essa música e essa palavra pode atingir qualquer pessoa, de qualquer credo, de qualquer denominação, porque o que nos une é Cristo Jesus. Nós não estamos atrás de uma denominação específica, de uma placa específica, mas nós estamos em Cristo, por Cristo e para Cristo, amém? Então isso nos torna únicos. Então somos um, porque estamos aqui com o mesmo objetivo, que é louvar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Então Jesus é uma figura que historicamente, que teologicamente, vem e divide a história da humanidade. E aí eu preciso te fazer uma pergunta, né, que o Espírito Santo coloca no meu coração. Jesus dividiu a história da humanidade. A história do mundo é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A pergunta de Deus para o início dessa pregação, para essa noite de hoje, para a sua vida, especificamente é: a sua vida é antes de Cristo e depois de Cristo? Existe um marco histórico aonde você olha e diz, não, até aqui é antes de Cristo, a partir daqui é depois de Cristo. Jesus divide sua história, Jesus entra na sua história, porque Jesus entra na história da humanidade como um raio, como um meteoro, e ele divide a história da humanidade. Nós temos aí os homens das cavernas, as revoluções bárbaras, não sei o quê, e aí entra Jesus, racha a história da humanidade, o tempo zera e começa a contar o tempo de novo, porque agora é um novo tempo, é o tempo depois de Cristo. Jesus rachou a sua história de vida, Jesus dividiu, Jesus é um marco, você é um antes e um depois, você tem uma história pregressa e uma história posterior a quando Jesus entra na sua vida. E é sobre esse Jesus que nós vamos falar. E se isso não aconteceu ainda, isso pode acontecer hoje. Talvez para algumas pessoas seja o anúncio ou o primeiro anúncio de Jesus Cristo. E aí talvez você vai me dizer, mas eu já ouvi falar de Jesus, sei lá, falaram que nasceu em Nazaré, tem Natal, tem Papai Noel, eu já vi presépio no shopping. Não, eu estou te falando de outra coisa. Eu estou te falando de um Deus que vem e entra na história da sua vida e divide ela. Estou falando de um Deus que vem e fala individualmente com você, que não é um Deus genérico, que não é um Deus coletivo,
que não é um Deus que fala tudo para todos ao mesmo tempo, mas é um Deus que fala específico para pessoas específicas, sobre problemas específicos e de vidas específicas. Às vezes a gente fala assim, e às vezes até por costume, né? Quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, e você fala coisas assim bem banais do dia a dia. Ah, eu estou indo para o shopping, Deus, ou sei lá, estou indo para o supermercado, ou estou atrasada. Tomara que a hora que eu chegar lá naquele lugar, Jesus abençoa que tenha um lugar para que eu possa estacionar, Jesus. Manda teus anjos lá e adianta para mim um lugar para eu estacionar, que eu estou atrasada, eu não posso chegar lá e ficar esperando. Aí algumas pessoas que não têm relacionamento íntimo com Deus dizem assim, ei, para com essa bobagem. Deus tem coisas mais sérias para cuidar do que os seus problemas diários. Deus tem coisas grandes para criar, ao invés dessas banalidades do seu dia a dia. Eu estou aqui para te dizer nessa noite de hoje que Jesus se preocupa individualmente com o menor dos seus problemas. Jesus se preocupa individualmente, unicamente, especificamente, porque Jesus não trata todo mundo como um balde de água, mas Jesus trata cada molécula de água de forma específica. Você já parou para pensar por que você existe? Crise de adolescência, né? Crise existencial. Eu não pedi para nascer. Eu não mandei meu pai e minha mãe engravidar e eu nascer. Eu não sei para que eu vim, eu não sei para que eu sirvo. Eu não sou... Você já parou para fazer essas perguntas? Porque senão é interessante que você o faça. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas atualmente. Mas na face da Terra já passaram muito mais bilhões que isso. Mas atualmente tem quase 8 bilhões de pessoas. Cada uma diferente, nenhuma igual. Ninguém com tanta criatividade conseguiria criar 8 bilhões de protótipos, de projetos tão diferentes e cuidar individualmente de cada um deles. E às vezes as pessoas que não têm intimidade com Deus, alguém diz assim, porque aconteceu uma situação e Deus falou comigo essa noite. Aí alguém pergunta, como assim Deus falou com você? Como assim Deus te respondeu algo específico? Sim, Deus é este que se preocupa individualmente com cada um de nós. Deus é esse que quer ter intimidade com cada um de nós. E Deus é esse que quer falar ao nosso coração diante da necessidade de cada um de nós. Deus é Pai. Eu não sei o pai que você teve, eu não sei a mãe que você teve, mas a Bíblia diz que nesse momento nós enxergamos em parte, mas futuramente enxergaremos face a face. As nossas mães humanas, pais humanos, são modelos deturpados do que seria a paternidade e a maternidade de Deus. Então, se o seu pai e sua mãe não foram exemplos de amor, de carinho, de cuidado, ainda assim, a paternidade de Deus é algo muito maior, porque Deus é perfeito. Porque Deus é onipotente, porque Deus é onipresente. E é nessa noite de hoje nós vamos falar sobre esse Deus. Quem está com a Bíblia, abre aí sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos 10, no versículo 46. Marcos 10, 46. Eu amo esta passagem. Marcos 10, 46, Marcos diz o seguinte... E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele continuava a clamar cada vez mais forte, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, levanta-te, homem, tem bom ânimo, ele te chama. Ele, o cego, num salto,
lançou para fora de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé o salvou. E logo ele enxergou e seguiu Jesus pelo caminho. Palavras do Senhor. Amados, essa passagem é belíssima. Nós podíamos escrutinar essa passagem pedacinho por pedacinho, que cada pedacinho é mais bonito que o outro. Jesus estava indo para Jericó, passando por Jericó. Foram para Jericó, na verdade, aliás, ele estava saindo de Jericó. É engraçado que todas as passagens, Jesus está de uma cidade para outra, mas a palavra de Deus não diz que Jesus estava indo. Ele sempre está passando de uma cidade para outra, de Nazaré para Jericó, de Jericó para... e assim vai. Jesus não tinha um objetivo específico. Jesus não queria conquistar Roma. Jesus não queria ser o rei de Israel. Jesus queria encontrar-se com pessoas. Por isso ele estava sempre de passagem. A grande missão de Jesus, e isso já começa a mobilizar o nosso coração nessa noite de hoje. Jesus não veio para curar doenças apenas. Jesus não veio para salvar almas apenas. Jesus não veio para ressuscitar mortos apenas, porque doenças retornam, corpos uma hora vai ter que morrer, quem ressuscitou morreu de novo. A grande missão de Jesus na face da terra, e que a gente tem dificuldade de entender, Jesus veio para restituir a dignidade humana. Jesus veio te devolver a dignidade que lhe foi roubada. Jesus passa pela vida das pessoas, e quando ele passa e tem encontro com as pessoas, e durante toda a Bíblia a gente vai vendo uma série de encontros, e nesses encontros Jesus restitui a dignidade daquelas pessoas que foi perdida. Jesus restitui a dignidade do cego, Jesus restitui a dignidade do surdo, Jesus restitui a dignidade do leproso, Jesus restitui a dignidade de Lázaro, Jesus restitui a dignidade da prostituta. A cura física era um meio, mas não era um fim. O fim era a restituição da dignidade. André, dignidade de quê? Dignidade de filho de Deus. Antigamente em Uberlândia é uma cidade tradicional, e as pessoas perguntavam: você é de qual família? Vocês lembram disso? E aí quando você dizia, se você fosse um Silva como eu sou da família Silva. Mas, se você como meu marido dissesse: eu sou da família Rodrigues da Cunha, as pessoas já te olhavam. Porque a família Rodrigues da Cunha tinha um peso na região. Ou seja, quando eu dizia da minha hereditariedade, da minha árvore genealógica, isso dava para mim uma dignidade, independente de quem eu fosse. Quando as pessoas olhavam para minha árvore genealógica, elas me davam uma dignidade, independente de me conhecer. Jesus veio para restituir a sua dignidade. A sua árvore genealógica é Filho do Altíssimo. Você não é Silva, você não é Fernandes, você não é Rodrigues da Cunha, você é filho do Altíssimo. Você é filho de Deus, e filho de Deus precisa se comportar como filho de Deus.